Muito bem, seja todo mundo outra vez bem-vindo a essa segunda parte desse nosso encontro de hoje, em que nós estamos estudando a noção conceitual de conto maravilhoso, tá? E eu estou trabalhando o exemplo que nós lemos na aula passada, né, que vocês encontram largamente na internet, o exemplo de Chapeuzinho Vermelho como um conto maravilhoso, o conto maravilhoso como aquela história em que o que é sobrenatural, o que é fora da nossa ordem, o que é insólito. Alguém perguntou no chat o que era o insólito, e procurem, vejam, ponham no Google para terem uma definição melhor do que a minha, mas entendam o insólito como o inesperado, uma coisa que não é do cotidiano, entendeu? Uma coisa assim, surpreendente, entendeu? Então veja que um lobo mal falar, um lobo ser mal já é uma coisa estranha, né? Porque lobo é lobo. Então, outros lobos não seriam maus, né? E tem aquele lobo que é mau, né? O que isso representaria? Mas, enfim, como não vou interpretar a história por inteira, só estou trazendo como um exemplo dessa noção que eu quero trabalhar na cabeça de vocês, porque nesse encontro nós não estamos fazendo leitura literária. Esse é o encontro em que eu estou exercitando com vocês a capacidade de compreender conceitos. O que é uma coisa? Como é que eu defino algo? Certo? Então, toda vez que vocês se depararem, e aí eu estou dizendo para vocês, com uma série, com um filme, com um conto, em que algo que não é do nosso cotidiano, que não é da nossa vida, que não é o nosso normal, que não é essa nossa vida de comer feijão com arroz e de usar máscara com medo da Covid. Um lobo mau, um lobo ser chamado de dito mal, e um lobo falar, e um lobo dormindo com uma criança e uma idosa dentro da barriga. Isso seria o insólito, entendeu? Então, toda vez que o insólito seria exemplo do insólito, o inesperado, né? O sobrenatural. Então, toda vez que o insólito ele é aceito com naturalidade por personagens, por quem conta uma história, por quem vive uma história, e até por quem supostamente está lendo essa história, no caso, eu nunca parei para questionar uma criança conversar com um lobo e o lobo ter artimanhas, como a gente leu na aula passada, né? Para distrair a criança. Então, isso é a manifestação do maravilhoso, tá certo? Essa é a ideia. E aí nós lemos o verbete que eu vou colocar de novo já já para vocês, para perceberem que eu tenho um parágrafo como a unidade de um texto em que eu desenvolvo um certo tópico. Esse é o parágrafo. Parágrafo, um tópico desenvolvido. Nós lemos um parágrafo que, do começo ao fim, o que ele queria? Definir o maravilhoso. E eu falei para vocês que vocês poderiam sintetizar aquele parágrafo colocando assim: maravilhoso igual não explicação. Pronto. Ficou na sua cabeça para o resto da vida. Certo? Ok? E aí nós fomos desmembrando dentro desse parágrafo. Eu tenho as partes em que se encerra por um ponto, são os períodos. Certo? Dentro do período, eu falo sobre algo. Esse algo sobre o que eu falo é o sujeito. E o que eu digo sobre esse sujeito, o Francisco ganhou meio ponto porque ele construiu a definição. Tudo que eu digo sobre o sujeito vai ser o predicado. Essa não é a definição que as gramáticas trazem, que os livros que descrevem a língua trazem. Mas é a definição didática com que nós estamos trabalhando aqui, deu certo. E nós vimos que dentro do predicado e dentro do sujeito, nós temos palavra que é o nome das coisas, substantivo. Palavra que eu posso colocar no presente, no passado, no futuro, verbo. Certo? Tranquilo até aí? Nós vimos que tem substantivo que exige um complemento. É próprio da nossa língua alguns substantivos, por exemplo, explicação. Se eu digo, aí, pessoal, vocês ouviram a explicação, a pergunta é do quê? Certo? Porque a palavra explicação ele exige um complemento. Certo? Da mesma forma que o verbo explicar. O nome, substantivo, explicação, exige um complemento, e o verbo explicar, ele exige também um complemento. Isso foi o que nós trabalhamos durante 45 minutos e eu revisei agora em aproximadamente 10. No meu relógio ali, deu entre 9 e 10 minutos. Eu vou explicar agora para vocês um passo à frente, que o IF quer que vocês sejam capazes de perceber ao olhar para um texto, que são as noções, vocês já estão vendo a tela, por favor, meu diretor.
Consegue ver Já a estou tela aí? vendo. Obrigado. Já está Temos aparecendo. agora uma diretora. Obrigado. Mas, professor, estava escrevendo aqui de novo. Valeu, sem problema. Então, agora o IF quer que vocês percebam a relação complemento nominal agente da passiva. E eu vou lançar mais uma pergunta na parte anterior. Fiquei muito contente porque o colega conseguiu acompanhar meu raciocínio. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, olha só. Quero ver se vocês conseguem captar o raciocínio. Vamos ler aqui umas coisinhas que eu quero que vocês percebam. Olha, maravilhoso. Essa aqui é a pessoa, Isabel Mascarenhas e tal, certo? O conto maravilhoso, ele é alguma coisa. Ele é um gênero da literatura do sobrenatural teorizado por Zevtan Todorov em Introdução à Literatura Fantástica. Vamos ficar com esse primeiro período por enquanto. Deixa eu dizer para vocês aqui, olha, verbo, palavra que pode ser usada no presente, no passado ou no futuro. É próprio dos verbos isso. Não vai ter outra palavra que você possa fazer isso, certo? Então, isso é o verbo. Agora, eu gostaria que vocês percebessem o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Olha. Você tem o verbo teorizar. Teorizar. Certo? Teorizar. É um verbo que indica a ação de você construir uma teoria de alguma coisa. Certo? Você pode colocar essa palavra no presente. Teoriza. Teoriza. Certo? Você pode colocar essa palavra no passado. Teorizou. Certo? Você pode colocar essa palavra no futuro. Teorizará. Ok? E meu teclado aqui de baixo está desconfigurado. Até aqui tudo bem? Eu só estou retomando o que nós já estudamos e eu revisei agora há pouco. O IF quer que você seja capaz de perceber o seguinte: essas formas aqui do verbo, teoriza, teorizou, teorizará, presente, passado, futuro, elas são as formas em que o verbo está conjugado. Verbo conjugado. Conjugar o verbo é você mudar para você fazer o uso dele para expressar o que é próprio do verbo expressar. As coisas no presente, no passado e no futuro. Certo? Beleza? Eu posso avançar, gente? Entenderam até aqui? Sim. Posso? Agora, gente, como é que a gente chama, como é que a gramática chama, os livros de português do ensino fundamental lá que vocês estudaram, quando você tem essa relação aqui, olha, teorizar, teorizando, teorizado. Como é que a gramática chama isso? Quem lembra? Quem lembra? Hein, turma? Ninguém? Eu não Pode lembro. repetir a pergunta, por favor? Como é que os livros que vocês estudaram ou não estudaram? Eu estou provocando para vocês poderem entender onde eu quero chegar. Ninguém é obrigado a saber a resposta, não, viu? Eu estou trabalhando com vocês. Teorizar, teorizando, teorizado. Quando eu tenho... Deixa eu riscar aqui teorizado aqui de cima para não atrapalhar vocês, certo? São os modos verbais. Ainda não, foi na trave, viu? Você lembrou de modos, aí respondeu modos, mas tá ótimo. Você vai aprender mais do que todo mundo. Quando eu digo o Tsevitan Todorov teoriza, eu estou dizendo que ele faz algo no presente. Quando eu digo Tsevitan Todorov, estou acompanhando meu raciocínio, ele está aqui em cima, certo? Esse estudioso aí que estudou o Conto Maravilhoso para a gente aprender mais sobre isso. É uma aula que não é de leitura literária, não é de análise textual. Essa é uma análise, é uma aula em que eu quero que vocês aprendam a lidar com conceitos e ver fatos
e analisar esses fatos com conceitos. Se vocês conseguirem fazer isso aqui, provavelmente vão também conseguir em outras áreas. As áreas se ajudam nesse sentido. Então, naveguem comigo e eu vou terminar essa explicação em mais 5 minutos. Que isso aqui é para vocês entenderem isso, olha. Relações, o que o IF quer que vocês percebam? Relações do complemento nominal e do agente da passiva. Vocês vão me entender. Então, vamos aqui comigo. Então, teoriza, teorizou, teorizará. É o verbo teorizar no presente, no passado e no futuro. Agora, quando eu digo teorizar, teorizando, teorizado, isso aqui são as formas nominais. A minha expectativa é que vocês estejam anotando isso. Formas nominais. Todo mundo entendeu isso? Vão acompanhando o raciocínio. Essa aqui é a forma nominal de infinitivo. Essa aqui é a forma nominal de gerúndio. Eu até hoje não aprendi por que dão esses nomes, viu? Para mim são só nomes, são só a forma de chamar. E teorizado é a forma de particípio. Com certeza lá no grego, no latim, tinha um motivo para chamar assim. Então, quando diz aqui, olha, eu estou indo lento, tranquilo, para vocês acompanharem o raciocínio. Quando diz aqui teorizar, isso é o infinitivo. Quando termina no R, olha a dica aí, estilo cursinho. Comer, beber, navegar, estudar, teorizar, usar, está tudo no infinitivo. Certo? Quando eu digo teorizando, o ando, o verbo terminando aqui em ando, entendeu? Usando, navegando, estudando, copiando, isso é o que se chama de gerúndio, que as atendentes de telemarketing adoram usar. É uma forma que é correta porque ela existe, é legítima e a gente entende. Mas eu acho muito chato. Eu vou estar enviando, não é assim que elas falam, né? Eu vou estar enviando o protocolo para o seu e-mail, né? Eu vou estar enviando. Enfim, quando termina no ando, endo, indo, é o gerúndio. E quando termina aqui, olha, ado, teorizado, analisado, percebido, estudado, isso é o gerúndio. Eu pergunto para vocês, a palavra teorizado está em que tempo verbal? Por favor, não respondam. Respondam só para vocês, não coloquem nem no chat. Teorizado está em que tempo verbal? Não está em nenhum tempo. Os verbos aqui estão nas suas formas nominais. Eles são nomes. Deu para entender esse cruzamento conceitual? Deu para entender? Querem que eu repita de novo? Ou melhor, querem que eu explique de novo? Querem que eu repita? O senhor pode explicar novamente, só para fixar melhor? Vamos lá. O verbo é teorizar. É o nome do verbo. Praticar a ação de construir uma teoria. E nós estamos vendo aqui que esse estudioso aí, chamado Tzvetan Todorov, ele criou um conceito para conto maravilhoso. Certo? Então, o ato de teorizar é o nome de um verbo. Quando eu digo teorizando, ou quando eu digo teorizado, nem está no presente, nem no passado, nem no futuro. São nomes do verbo. Teorizar é o verbo em si. Teorizando é o processamento da ação. E teorizado é a ação acabada. Aí isso é uma coisa para decorar. Infinitivo, gerúndio e particípio. A primeira vez que eu estudei isso foi em 1995, para a primeira vez que eu tentei entrar no Cefet, né, no IFRN, não consegui passar. Estudei de novo, entrei em 98 e em 99 eu comecei o primeiro ano de novo do ensino médio no Cefet à época.
Foram as primeiras vezes que eu estudei isso. A gente estuda de novo. O importante é que vocês entendam. Aí vão decorar até o final aí dos estudos, quando for necessário. Quando eu digo teoriza no presente, teorizou no passado, teorizará no futuro, eu tenho o verbo conjugado, no presente, passado ou futuro. Quando eu digo teorizar, teorizando, teorizado, eu tenho as formas nominais. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Posso avançar? À tarde a gente vai explicar de novo, a gente vai ver outros exemplos. Vamos voltar para o exemplo da gente aqui em cima, porque o que o IF quer que vocês aprendam não é isso é o requisito para vocês entenderem o que o IF quer que vocês percebam. Vou colocar entre aspas a nossa frase aqui, que é o primeiro período do parágrafo, olha. O conto maravilhoso é um gênero da literatura do sobrenatural. O conto maravilhoso é um gênero da literatura natural teorizado. Nós vamos, por enquanto, da literatura do sobrenatural teorizado por. É porque essa frase ficou bem difícil para o que eu quero mostrar para vocês, sabe? Estou quase desistindo dela. Vamos para uma que fique mais fácil? Deixa eu ver. Que eu marquei outros aqui, sabe? Essa ficou difícil, até para mim. Ficou ruim esses exemplos, sabe? Tá torando. Deixa eu ver se aparece um mais fácil. Deixa eu ver. Uma hesitação, tá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou modificar a frase porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Eu vou cortar essa parte aqui. Aí vocês vão conseguir captar essa noção, certo? Pronto. A gente vai, para fins didáticos, ignorar essa parte aqui. E eu quero que vocês percebam o seguinte, olha. A gente aprendeu ali em cima o seguinte, que existem nomes que exigem um complemento, certo? O que o IF quer que vocês captem é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Tudo antes era requisito para vocês entenderem isso aqui. Vocês estão vendo que teorizado está aqui, e aqui para cima, olha, está aqui teorizado de novo. Estão acompanhando comigo o raciocínio? Eu não estou dizendo para vocês o seguinte, que isso aqui é uma forma nominal do verbo. Captaram? O nome dessa forma nominal é uma forma nominal de particípio. Todo mundo acompanhou comigo, gente? Digam sim. Sim. Só para eu captar. Isso é o que eu vim explicando até agora. O clímax da aula está chegando agora, desse nosso segundo momento. Se vocês entenderem isso, pronto, eu estou satisfeito para esse momento. À tarde a gente vai complementar com vários outros exemplos. Certo? Se eu perguntar assim para vocês, pessoal, já foi teorizado por vocês, já foi teorizada por vocês. Eu vou escrever esse exemplo para vocês, eu quero que vocês captem isso aqui. Deixa eu perguntar assim, turma, já foi teorizada por vocês a solução para o problema. Se eu lançasse essa pergunta para vocês, tá? Cadê a interrogação aqui que eu não estou achando? Acho que é aqui, FN e tal. Não. Também não. Não sei. Vou colocar reticência, não estou achando a interrogação aqui no meu teclado, não. Se eu perguntar, turma, já foi teorizada por vocês a solução para o problema? Então, olhe, teorizada. Se eu disser para vocês que teorizada é um nome, porque é uma forma nominal de um verbo,
vocês podem ser induzidos a pensar que isso que vem depois seria o complemento nominal. Porque eu não tenho um nome, se eu perguntar assim, turma, já foi teorizada. Vocês vão me perguntar, teorizado o quê? Como assim? Por quem? Compreendem essa questão que eu estou lançando? Foi uma estratégia nova que eu criei aqui, com um exemplo novo, para explicar esse conceito para vocês. À tarde vocês vão ver que eu vou dar outros exemplos, vai ficar ainda mais claro. Mas foquem aqui comigo e vocês vão entender. Eu estou dizendo que teorizada é um verbo, teorizado é um verbo aí, só que é um verbo que está numa forma nominal. Então, vocês poderiam pensar que o que complementa essa forma nominal é um complemento nominal, porque a gente deu o conceito anterior de complemento nominal. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que é como as gramáticas definem. Quem já estudou isso antes já sacou onde é que eu quero chegar. Quem não estudou vai sacar agora. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, aqui, olha, esse Portes-Evitan Todorov é quem pratica a ação de teorizar. Então, esse sujeito aqui, o conto maravilhoso, é um sujeito que sofre essa ação. E aqui eu estou chegando ao clímax da aula. Eu arrudiei, para chegar ao clímax da aula. Esse sujeito, o conto maravilhoso, sofre a ação de ser teorizado. Então, quando o sujeito pratica a ação, eu tenho sujeito-agente. Quando o sujeito sofre a ação, eu tenho sujeito-paciente. Para encerrar esse nosso momento, eu vou mostrar aqui os dois exemplos para essa coisa ficar 100% clara. Olha, vamos lá. Olha. Tizevitan, vou modificar esse texto aqui para vocês e vocês vão me entender. E à tarde vai ficar bem mais claro. Tizevitan Todorov teorizou sobre o conto maravilhoso. O conto maravilhoso. Agora é o clímax, o ponto final da nossa aula. Quem acompanhou o raciocínio vai entender e quem não acompanhou vai entender também. Se eu escrevo Tzevitan Todorov teorizou sobre o conto maravilhoso, você já tem condições de saber que eu estou falando sobre Tzevitan Todorov, ele é o sujeito, anotem essa frase. Tzevitan Todorov é o sujeito, certo? Teorizou é uma palavra que eu posso colocar no presente, no passado ou no futuro, então ela é um verbo, tá? E quem teoriza, teoriza sobre alguma coisa, sobre o conto maravilhoso. Então aqui eu tenho o complemento verbal, CV, complemento verbal, depois a gente vai aprender o que é com objeto direto e objeto indireto. Por enquanto, deixa assim. Teorizou sobre o conto maravilhoso. Certo? Aqui eu tenho um sujeito agente. Sujeito agente. Anota aí. Sujeito agente. Por quê? Porque esse sujeito ele pratica a ação de teorizar. Beleza? Tranquilo esse esquema, gente? Posso avançar agora? Sim ou não? Digam para mim. Francisco. Oi, professor. Posso avançar? Pode. Eu estou explicando agora de outra forma o que eu já expliquei e eu vi que ficava melhor se eu fizesse isso aqui. Foi uma estratégia que eu criei agora. Enfim, é o que dá a gente escolher um texto inédito, né? Enfim. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu poderia escrever da seguinte forma. O conto maravilhoso foi teorizado por... Eu vou copiar o nome do homem porque é difícil de escrever, né? Tzevitan Todorov.
Vocês vão lembrar para sempre do nome desse homem. Então, ao você aprender que teorizado é a forma nominal do verbo, é a forma nominal de particípio, você poderia pensar que Portes Evitan Todorov é um complemento desse nome. Você poderia pensar isso, mas essa não é a análise que a gramática faz, esse não é o ensino, não é a forma. O legal de aprender isso é aprender a pensar por modelos. Então, preste atenção. No caso que nós estamos analisando aqui, e esse é o ponto alto da aula, é o ponto. Era isso que eu queria chegar, depois de toda a explicação sobre forma nominal, de verbo, etc. Então, o que se quer que perceba é o seguinte, olha. O conto maravilhoso aqui é sobre o que eu estou falando. Concorda comigo? Sim ou não? Francisco, concorda? Concordo, professor. Ele é o sujeito. Ele é o sujeito. Mas veja que esse sujeito, o conto maravilhoso, ele não pratica a ação de teorizar. Ele sofre a ação. Concorda comigo, Francisco? Francisco vai ser meu interlocutor. Ele Sim, professor, sofre a ação. O Tzvetan Todorov olhou para os contos, por exemplo, os contos populares, e viu que em algum deles o que era sobrenatural era aceito numa boa. Exemplo, Chapeuzinho Vermelho. E ele foi lá e construiu uma teoria sobre esses contos. E uma gota dessa teoria a gente aprendeu no encontro anterior, eu estou retomando agora. Uma gota é que no conto maravilhoso, o que é inesperado é aceito numa boa. É aceito sem questionamento. Então, essa parte do meu período é assim que eu estou tratando. Quando eu escrevo algo, a parte que pratica a ação que o sujeito sofre é o agente da voz passiva. Vocês vão encontrar milhões de explicações outras na internet que vão ajudar vocês a entender isso melhor, mas eu tinha a obrigação de construir essa aula e foi preciso eu fazer todo esse percurso do que é o nome, do que é o verbo, do que é a forma nominal de um verbo, para mostrar que o complemento de uma forma nominal de um verbo não é um complemento nominal, é um agente da passiva. Está aqui, olha, teorizado. Deixa eu marcar de azul aqui embaixo também, olha. Teorizado aqui é o particípio. Faz de conta que isso é um quadro que ficou todo riscado, eu prometo ter mais cuidado nos nossos próximos encontros. Esse percurso explicativo que eu fiz aqui de mais de 20 minutos, vocês conseguiram acompanhar? Eu vou refazer, certo? Eu expliquei que um verbo, deixa eu apagar todos esses rabiscos. Eu expliquei, apaga todos os rabiscos para explicar de novo. Fazendo a revisão para encerrar aqui, eu poder ouvir dúvidas de vocês. À tarde a gente retoma, eu ouço vocês, mostro do texto. O que eu vou pedir como atividade avaliativa? Vou dar um texto e vou dizer, marque os agentes da passiva. Se você entendeu isso aqui, pronto, você vai fazer com a maior facilidade do mundo. Então, qual foi o percurso que eu fui obrigado a fazer? Para entender isso que eu estou mostrando, para eu perceber isso aqui que o IF quer que eu perceba, olha, relações, complemento nominal e do agente da passiva. Para perceber isso, eu tive que explicar para vocês o seguinte, está aqui a minha tabelinha, que existem as palavras que eu posso colocar no presente, no passado e no futuro. Quando eu coloco essa palavra no presente, no passado e no futuro, eu tenho a forma conjugada do verbo. Eu conjugo no presente, no passado e no futuro. Eu situo o verbo em quem fala, com quem eu falo ou com quem se fala. Certo? No caso aí está tudo sobre quem se fala, né? Tzvetan Todorov teorizou, certo? Teorizará, tá bom? Ou eu posso usar o verbo sem ser conjugado. Eu posso usar o verbo com o R no final, teorizar, comer, ver, ler.
Eu posso usar o verbo com ND no final, lendo, estudando, teorizando, ou eu posso usar o verbo com ado, ido, que é quando a ação é completamente processada. Essas três formas são as chamadas formas nominais, de infinitivo, gerúndio e particípio. Está aí na tela para vocês. Infinitivo, gerúndio e particípio. Isso não era o conteúdo dessa aula. Isso é o requisito para vocês entenderem o seguinte: relações sujeito-predicado, relações complemento nominal, agente da passiva. Então, quando eu tenho um sujeito que pratica a ação, Zvitan Todorov teorizou, ele praticou essa ação, então eu tenho aqui um sujeito agente, ele pratica a ação. Teorizou sobre o conto maravilhoso. Quando eu tenho um sujeito que sofre a ação, eu tenho um sujeito paciente. Eu tenho aqui o conto maravilhoso sofreu a ação, essa ação de ser teorizado por Zvitan Todorov. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Que, embora teorizado seja uma forma nominal de um verbo, esse por Zvitan Todorov vai ser considerado, classificado e analisado como agente da voz passiva. O sujeito não está praticando, ele está sofrendo, ele está recebendo. Professor, qual das duas formas é a melhor? Não tem. Depende do que você quer expressar quando você for escrever e depende do que quem escreveu quis expressar ao escrever e você vai perceber. Uma coisa é você dizer, deixa eu fechar aqui, tá? Vou fechar. Terminando a nossa aula. Uma coisa é você dizer o vírus da Covid-19, sei lá, matou 500 mil pessoas no Brasil. Outra coisa é você dizer 500 mil pessoas no Brasil foram mortas pelo vírus. Dependendo do uso que você faz no texto, isso faz total diferença. Entenderam? Essa noção teórica. Nos exemplos da nossa reposição, isso tudo vai ficar mais claro. Então, sintetizando, quando eu tenho um sujeito agente, esse sujeito pratica a ação. Zvitan Todorov teoriza sobre os contos. Quando eu tenho um sujeito que sofre a ação, eu tenho um verbo na forma nominal de particípio. Os contos maravilhosos foram teorizados por Zvitan. Então, o sujeito contos sofre a ação. Então, nesse caso, o por Zvitan é o agente, é o que pratica o que o verbo diz quando está na voz passiva. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria conseguir explicar para vocês e que eu queria que vocês percebessem essas relações que se faz quando se escreve, vamos dizer assim, que também quando se fala, tá? Eu vou interromper essa gravação e vou tirar possivelmente algumas dúvidas de vocês que vocês venham me perguntar para a gente dialogar mais à vontade, viu? Valeu!